Muito bem. Então, nossa família tem tido o privilégio, desde 2012, de nos dedicarmos, então, ao trabalho missionário como família. Chegamos ao campo ainda sem os filhos e, enquanto estávamos ali exercendo o trabalho missionário, foram chegando os filhos aos poucos e estamos já praticamente 10 anos podendo morar, então, num contexto de uma aldeia, e poder trabalhar com um povo que fala uma outra língua, praticamente não falam o português, e tem sido uma alegria poder nos dedicar. Logo então, depois do culto, a gente vai poder explicar um pouquinho mais, passar um vídeo, e poder mostrar um pouquinho mais de como que tem sido esse dia a dia no campo missionário. Mas neste momento eu gostaria de poder compartilhar com um texto da Palavra de Deus que possa nos desafiar para com missões, para com essa tarefa que Deus tem nos dado, e talvez entender um pouquinho melhor algumas questões sobre missões, e a gente poder ser motivados então pela Palavra de Deus. Abram suas Bíblias então em Atos capítulo 10, versículos de 9 a 16. Atos, capítulo 10, versículos de 9 a 16. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da Palavra de Deus? Atos capítulo 10, versículos de 9 a 16, nos diz assim: No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, revelação do Senhor para nós e que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para esta noite, para os nossos corações e que possamos obedecê-lo a cada dia, Senhor. Somos gratos ao Senhor, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos, esse texto, ele é um texto muito interessante porque ele é um texto de transição. É um texto onde marca de uma forma bem clara o que é o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Nós temos no livro de Atos toda uma transição daquilo que estava acontecendo antes de Jesus e depois então que Jesus volta aos céus, começa então toda uma caminhada e a gente vai vendo as mudanças, as transições que vão acontecendo do que era o Antigo Testamento para o Novo Testamento, que agora temos Jesus. E com missões não é diferente. Nós temos vários aspectos da vida cristã aqui em transição no livro de Atos, mas principalmente essa questão de missões, a propagação da mensagem de Deus para os outros povos. De modo geral, missões, levar então essa mensagem de Deus para os outros povos no Antigo Testamento, acontecia de uma forma que era num sentido de fora para dentro. Ou seja, o povo de Israel, aquele povo que veio de Abraão, que recebeu então a revelação de Deus, recebeu as leis morais e as leis cerimoniais, eles precisavam viver essas leis para serem distintos dos outros povos, ter essa separação. Quem é povo escolhido de Deus, quem não é povo escolhido de Deus. E quando Israel, então, vivendo essas leis,
podia mostrar para todas as outras nações quem era o verdadeiro Deus. E os outros povos, observando então o povo de Deus, eles então decidiam se juntar ao povo de Deus. Então eles vinham de fora para dentro do povo e se tornavam um povo junto com o povo escolhido de Deus. E começavam então a seguir e a cumprir com todas as leis morais e cerimoniais. Os homens precisavam ser circuncidados, eles participavam então de todos os rituais, todas as festas e toda a movimentação religiosa do povo de Deus. Então as outras nações acabavam conhecendo sobre Deus, o verdadeiro Deus, desta forma. E a gente vê então no Antigo Testamento várias vezes isso acontecendo. Um exemplo seria Ruth, que ela então era moabita e acabou então sendo inserida ao povo de Deus. E temos então essa movimentação. Mas aqui neste momento em que Pedro tem essa visão, Deus está começando a estabelecer uma outra dinâmica para missões. Uma dinâmica que começa a ter um sentido inverso, um sentido de dentro para fora. Vamos tentar compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui. No comecinho do texto fala que estando viajando, eles estavam viajando, e enquanto eles viajavam, Pedro então sobe ao terraço. Quem são esses que estão viajando? São os servos de Cornélio, um centurião romano, um gentil, aquele que não era do povo judeu. Esse homem, ele tem uma visão de um anjo. Esse anjo fala com Cornélio e fala, vai buscar a Pedro que está em Jope, que ele tem algo importante para te falar. Cornélio está em Cesareia, uma cidade um pouquinho mais ao norte, no litoral. Jope é uma cidade litorânea e Cesareia também ali no mar Mediterrâneo. Enquanto esses servos de Cornélio estavam caminhando, indo em direção a Jope, Deus então começa a trabalhar no coração de Pedro para mostrar que algo novo está acontecendo. Uma dinâmica nova começa a acontecer agora no Novo Testamento. E ele vai ter que lidar com questões internas da vida dele. Porque era uma característica muito marcante do povo judeu, do povo escolhido de Deus, de seguir essas leis cerimoniais que traziam então uma distinção, uma separação entre o que era escolhido e aquele que não era escolhido. E nesse trabalhar de Deus na vida de Pedro, Deus começa a tentar despertar a Pedro para essa nova movimentação, de que ele teria que sair da onde ele estava e ir em direção àquele que precisava ouvir da palavra de Deus. Só neste momento aqui, a gente já pode tirar algumas lições interessantes. A primeira lição interessante que eu tiro desse momento é que o anjo falou com Cornélio. Então, alguém que não é do povo escolhido de Deus, uma pessoa que não conhecia então a Deus, ele tinha uma certa religiosidade, ele dava esmolas, ele era bondoso para com as pessoas, mas ele não conhecia a revelação específica de Deus, de salvação. Ele tinha uma visão geral de que existia um Deus verdadeiro, provavelmente o Deus dos judeus. Ele seguia algumas orientações, mas ele não era um prosélito, ele não era circuncidado, ele não fazia parte do povo escolhido de Deus, ele ainda era um gentil. E o anjo, ele vem e fala com Cornélio numa visão. Mas esse anjo não fala do evangelho. Ele fala, vai e busca a Pedro. Primeira característica muito importante de missões é que Deus sempre vai usar, e Ele quer usar a minha e a sua vida, a minha boca e a sua boca, para falar de Cristo, para falar do Evangelho, para aquele que ainda não ouviu. Isso precisa acontecer para que a salvação aconteça. Essa é a dinâmica que Deus está estabelecendo aqui na palavra dele. Muitas vezes eu vejo trabalhando com povos que estão distantes, isolados, que muitas vezes a gente tem uma certa resistência em termos de ir até eles,
E a gente fala, não, mas de algum modo eles vão entender que existe um verdadeiro Deus, eles estão lá na natureza, e eles vão conseguir entender que existe um Deus verdadeiro, mas se eles não ouvirem do Evangelho, da boca daquele que um dia ouviu do Evangelho, eles não vão ter acesso à salvação. Isso não tem a ver com eleição ou não, tem a ver com dinâmica que Deus está estabelecendo. Deus, Ele quer e Ele espera usar a nossa e a sua vida. Ele não vai usar anjos, Ele não vai usar movimentos sobrenaturais para falar do Evangelho para uma outra pessoa. Ele vai usar a boca de um crente, daquele que um dia já foi salvo, para falar para um outro que precisa da salvação. Missões acontecem dessa forma. E nesse momento, então, Cornélio, ele vê esse anjo, fala, busca Pedro, e ele manda os seus servos, então, para buscar. E enquanto eles estão no caminho, Deus começa a trabalhar no coração de Pedro, aquele que um dia viu o Evangelho com os próprios olhos, Jesus Cristo, ele viu a Jesus Cristo, ele conhece o Evangelho, só que ele precisa despertar, então, a Pedro, a sair da onde ele está, para ir em direção àquele que precisa ouvir falar do Evangelho. É interessante pensar dessa modo, porque pensando hoje para as nossas vidas aqui, que estamos sentados aqui hoje, muito provavelmente, se Deus está trabalhando no seu coração, mexendo na sua vida, para te despertar a sair da onde você está, ou da sua zona de conforto, para você se deslocar, seja a um passo ao seu lado, ou a milhares de quilômetros daqui, mas você ir em direção àquele que não ouviu falar do Evangelho, se Ele está trabalhando no seu coração para isso, muito provavelmente Ele também está trabalhando no coração daquele que vai ouvir. E você vai poder perceber de que naquele momento que você então se desperta para missões e começa a ter atitudes intencionais de uma vida missionária, você começa a perceber de que Deus já está trabalhando na vida daquele que você está falando de Jesus muito antes daquele momento que você está falando. Olha só o que aconteceu com a minha vida, com a vida da minha esposa, eu e a minha esposa, né? Um indígena, ali no meio da selva amazônica, ele teve contato com os primeiros missionários. Na década de 60, ele já era um jovem, né? Um adolescente já jovem, e ele então conviveu com os primeiros missionários. Esses missionários passaram vários anos ali, mas os missionários foram envelhecendo e saíram então da região deles, de modo que não ficou mais missionários trabalhando com o povo Sanumá. E por uma década quase, não teve mais presença de missionários ali. E ele então começou a orar, pedindo missionários para a aldeia dele. Meu povo ainda precisa ouvir mais da palavra de Deus, precisa ouvir mais do Evangelho. Eu quero que os meus filhos possam se tornar pastores. Esse era o grande anseio, a grande vontade da vida desse homem chamado Pedro. E ele então, vendo a decadência da sua própria sociedade, aqueles que ouviram do Evangelho, mas abandonaram e foram então decaindo em muitos problemas, bebidas e brigas entre eles, ele então decide se deslocar da aldeia que ele estava. Ele vai então, a 2 dias de viagem, caminhando pela selva, acha um novo lugar para ele morar com a sua família e começa então a abrir uma pista de avião no facão e no machado, porque ele sabia que os missionários não poderiam chegar na aldeia dele se não fosse por avião. O acesso à aldeia dele é muito distante. Isso era 2009, quando ele começou a abrir essa pista e começou a orar, pedindo a Deus então missionários para a aldeia dele. Em 2009, eu estava numa praia do Guarujá, me casando com a minha esposa. Eu era dentista, a minha esposa estava cursando o curso de enfermagem, e a gente estava ali na nossa igreja local, e naquele momento Deus começou a nos despertar para o trabalho missionário,
para dedicação de tempo integral, para chegar em lugares de difícil acesso. E depois de uma certa caminhada de trabalhar de Deus, de preparação, em 2012 nós chegamos então para trabalhar com a MEVA, a Missão Evangélica da Amazônia. E a gente teve a oportunidade de conhecer então a aldeia de Olomai e o seu Pedro. E ali, ainda sem a presença de missionários morando ali na aldeia dele, ele pôde falar para a gente: nós estamos querendo missionários para a nossa aldeia, estou orando desde 2009. E quem sabe vocês vão poder voltar aqui para ser missionários aqui na minha aldeia. E de fato, a gente ainda fez mais um curso de linguística e no ano seguinte, 2014, nós estávamos então morando ali em Olomai, começando o nosso trabalho e retomando então o trabalho missionário ali em Olomai. E o seu Pedro então pôde ver os seus filhos sendo preparados e treinados para serem pastores. O seu Pedro já faleceu, em 2021 ele faleceu, mas ele faleceu vendo uma igreja formada e os seus filhos podendo ser pastores ali na sua aldeia. Enquanto Deus estava trabalhando e movendo então o seu Pedro para orar, interceder, pedindo missionários, ele começa a trabalhar na nossa vida e Deus faz isso na nossa vida. Então dê atenção para o mover de Deus para a sua vida hoje. Porque talvez Deus está vendo há anos aqui na frente. Talvez você não vai ser exatamente hoje ou amanhã que isso vai acontecer. Mas é uma caminhada, mas Deus não dá ponto sem nó. Ele vai trabalhando de um lado, mas Ele também está trabalhando do outro. Então dê atenção para o trabalhar de Deus, porque se Ele está trabalhando na sua vida, Ele também está trabalhando na vida daquele que vai receber o Evangelho através da sua boca. Amém? Queridos, é interessante que neste momento aqui, a gente pode ver esse trabalhar de Deus, e ele começa a mostrar para Pedro que não existe mais a distinção entre o que é aquele que era judeu, ou povo escolhido de Deus, e aquele que era gentil. Não há mais distinção entre judeu e gentil, mas quero estabelecer agora uma dinâmica de dentro para fora, você ir em direção ao outro. E é interessante que esse trabalhar de Deus, ele não é fácil. Pedro ali teve que lidar com questões profundas. Ele teve resistência da própria comunidade cristã, aqueles que já tinham entendido Jesus como Messias, aqueles que já tinham entendido então o Evangelho, eles repreenderam Pedro pelo que ele fez de ter ido na casa de um gentil. E não é fácil esse momento de transição, de sairmos da onde estamos e irmos em direção ao outro que precisa ouvir do Evangelho. Nós teremos resistência da nossa sociedade, muitas vezes até da nossa própria comunidade cristã. Isso vai mexe com as nossas estruturas. Mas Deus está querendo trabalhar no nosso coração para que a gente tenha essa disposição. E o que eu quero poder incentivar e motivar é que a gente tenha um novo foco de vida cristã. Como estamos vivendo a nossa vida cristã aqui nesta terra? Quando temos uma lente fotográfica e você quer tirar uma boa fotografia, você então seleciona o seu assunto principal, você ajusta o foco da sua lente para que o seu assunto principal fique muito nítido e o restante então, que não é o assunto principal, fique todo desfocado ou borrado, para que os olhos do observador possam então focar naquele assunto principal e não se distrair com aquilo que está em volta. E me parece que neste texto, Deus está colocando aqui o foco da vida cristã no outro e não em você mesmo. Pedro aqui, ele está lidando com questões da vida espiritual pessoal dele como judeu, de não poder comer alguns alimentos e ter que se desprender disso para ir em direção a um outro que precisa ouvir falar
do Evangelho. E muitas vezes estamos vivendo a nossa vida cristã na nossa perspectiva ou com a nossa própria vida em foco. Por que você veio hoje, num domingo, num culto da igreja? Você está preocupado com a sua vida espiritual ou com a vida espiritual de uma outra pessoa? Quantas vezes estamos vivendo a vida espiritual, a vida cristã, na nossa perspectiva? Eu quero ter mais conhecimento de Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero ter uma vida de mais santidade. Mas não estamos olhando para as necessidades do outro. E me parece aqui para esse texto, de que Deus está querendo estabelecer esse novo foco e falando assim: Pedro, vai e faça o que é necessário para a vida daquele centurião gentil. Você vai até a casa dele, você fala do Evangelho, deixa que o Espírito Santo vai trabalhar, e naquele momento ali na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce da mesma forma que desceu para os judeus. E ele fala: não existe mais distinção, é para todos. E agora você precisa sair de onde você está para você ir em direção ao outro. E quando a gente tira esse foco da nossa vida e a gente começa a observar a necessidade espiritual do outro e começa a se empenhar para que essa outra pessoa conheça a Deus, tenha intimidade com Deus, tenha uma vida de santidade, enquanto nos empenhamos e nos dedicamos nessa tarefa, Deus trabalha na nossa vida de modo que a gente vai aos poucos adquirindo também conhecimento, intimidade com Deus e uma vida de santidade. Quando a gente inverte essa ordem, a gente não atinge todo o nosso potencial como cristãos aqui nesta terra. Você pode adquirir conhecimento, intimidade com Deus, santidade no seu dia a dia, você focando na sua própria vida, mas você não atinge o máximo do seu potencial como cristão aqui na terra. Mas quando você começa a focar no outro, e você fala: eu preciso investir na vida daquela outra pessoa ali, essas coisas vão acontecendo na sua vida. E você ainda pode investir na vida daquela pessoa que precisa. Me parece que é essa dinâmica que Deus quer estabelecer. É de dentro para fora. Deus quer nos enviar para o mundo, para as pessoas. Existem cada vez mais pessoas, sempre vai existir pessoas que precisam ouvir, seja dentro da nossa própria família. Cada geração que chega é um novo campo missionário. Os nossos filhos são os nossos campos missionários. Eles precisam ouvir do Evangelho tanto quanto o povo está no mar. E você também precisa ter esse olhar para aqueles que não têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Houve uma descrição do que é missões, que eu achei muito interessante. É você ser enviado pela sua igreja local a um lugar carente do Evangelho. Não é carente socialmente, ou pessoas menos favorecidas em termos monetários, ou de estruturas, ou de coisas, mas é carente do Evangelho. Onde são os lugares que, se não fosse um missionário ali dedicado, falando do Evangelho, eles não teriam outra oportunidade. Não tem rádio, não tem internet, não tem igrejas locais, não tem outros grupos falando do Evangelho. Onde é o lugar que é carente do Evangelho para você poder então se dedicar e ir àquele lugar fazer missões? Pode ser que seja na universidade, no seu trabalho, na sua família, pode ser outra cidade, outro bairro, ou outros povos, outros países, outras situações. Deus vai levantar pessoas para cada lugar necessário, mas precisa ter esse desprendimento pessoal de você então decidir: não vou mais focar na minha própria vida, eu vou começar a pensar nas necessidades daquele outro grupo específico ali. O que eles precisam? Ou talvez aqui na sua própria igreja local, nunca cresça espiritualmente sozinho. Sempre carrega alguém com você. Pedro, quando ele saiu de Jope,
ele pegou alguns irmãos de Jope e falou: vocês vão comigo ali para a casa de Cornélio. Se você saiu da sua casa hoje, você trouxe alguém junto com você? Você fez uma ligação para alguém e falou assim: ó, eu vou para a igreja, mas eu quero que você vá junto comigo? Você está envolvido no coral, ou no grupo de louvor, ou nas escolas dominicais aqui, e você está chamando, puxando alguém junto com você? Não cresça espiritualmente sozinho. Cresça junto com alguém. Chame alguém junto. Porque essa é a dinâmica que Deus está querendo estabelecer para nós como cristãos aqui na terra. Enquanto estamos aqui na terra, Deus tem um propósito missionário para a sua vida. Se Deus não tivesse um propósito missionário para a sua vida, você não precisaria estar vivo aqui hoje nessa terra. Você poderia ir para o céu, que lá você vai ter toda a sua vida espiritual em grande plenitude. A única razão que nos faz, como crentes no Senhor Jesus, de estarmos ainda aqui vivos neste mundo, é porque Deus tem um papel importante na sua vida para que missões aconteçam nos dias de hoje. Pense nisso. Por que você está respirando hoje aqui nesta terra? Qual é o seu papel hoje nessa grande engrenagem que a gente pode pensar em termos de missões? Missões começa onde você está e termina onde Deus quiser. Mas temos que ter essa disposição missionária nas nossas vidas. E quero poder dar mais um desafio, talvez puxar um pouquinho mais ainda. Como estamos encarando a vida dos nossos filhos? É interessante que a cada geração que passa, os povos não alcançados acabam se tornando os povos mais difíceis, aqueles que vão sobrando. Então, cada geração que passa, ao conseguir alcançar mais um povo não alcançado, outro povo não alcançado, geralmente a gente vai do mais fácil para o mais difícil. Só que o que acontece? Estamos chegando no final dos tempos, né? E a cada geração que passa está sobrando os povos mais difíceis. Ou seja, aqueles que estão mais distantes geograficamente, lugares de mais difícil acesso, lugares onde tem uma língua mais difícil de se aprender, aquelas que têm mais complexidade linguística para você aprender e poder apresentar o evangelho, acaba ficando por último. E aqueles também que têm os corações mais duros, né? Que a gente fala dos países fechados, que tem então aqueles lugares que você tem uma resistência muito grande para ouvir o evangelho. Esses são os povos que de uma certa forma vão ficando por último para serem alcançados. O que nos traz algo interessante, que a gente precisa começar a pensar nos nossos filhos, que serão a próxima geração de missionários que vão alcançar esses últimos povos. E para que isso aconteça, a gente precisa ter um trabalhar e um inculcar nos nossos filhos, treiná-los, prepará-los, de que eles tenham uma mentalidade missionária, para que eles se dediquem cada vez mais cedo para a tarefa missionária. Quantas vezes estamos olhando para os nossos filhos e falando: filho, eu vou te colocar aqui nessa escola, que ela tem um ensino mais puxado da cidade, porque você vai ser um dos melhores estudantes deste lugar, você vai ser muito bem treinado, porque um dia vai ter um lugar que vai precisar de um tradutor, e esse cara precisa ser um cabeção, ele precisa se debruçar em livros, então estuda, aprenda. Olha, eu estou investindo nessa escola aqui, ó, que custa caro. Ou talvez indo para outros tipos de abordagens de ensino. Mas eu quero que você seja um bom estudante. Eu vou te colocar aqui nesse inglês, porque é a língua mais falada em todo lugar. Se você quiser atingir um povo em qualquer outro lugar, você primeiro precisa aprender a falar inglês. Então eu vou te colocar aqui no inglês.
Eu vou te colocar aqui na natação, vou te colocar aqui no futebol, porque em alguns países o único jeito de você entrar é como um jogador de futebol, então você vai ser o melhor jogador de futebol que você puder. Será que a gente fala isso para os nossos filhos? Será que estamos treinando, preparando, motivando os nossos filhos a fazerem as coisas do dia a dia, a treinarem cursos e poderem fazer viagens? Olha, esse ano a gente não vai passar as férias em tal lugar, nós vamos fazer uma viagem missionária. Vamos para aquele campo missionário ali, nos ribeirinhos, nos pescadores, naquela cidade do sertão, e nós vamos então dedicar as nossas férias para um trabalho, para uma semana de missões. Estamos fazendo isso com os nossos filhos? Porque se não estamos fazendo, não teremos uma futura geração de missionários capazes de chegar nos povos que precisam ser alcançados. Essa é a realidade. E eu, como missionário, eu sofri a falta de missionários, porque essa aldeia que eu estou trabalhando passou por uma lacuna de gerações. Foi uma geração que não enviou missionários para o campo. Por 10 anos, não tinha missionários para mandar para aquela aldeia que estava pedindo missionários e não tinha como mandar porque não tinha gente para mandar. E eu tive que começar do zero, aprender sem ter passar o bastão, como se fosse uma corrida de bastões, de você correndo junto com aquele que está lá há mais tempo, e você vai passando e passa as dicas. Não, eu tive que quebrar a cabeça, dar as mesmas cabeçadas que os primeiros missionários deram, porque eu não tinha aquele que podia passar o bastão. Então, será que a gente vai ser uma próxima geração que não vamos enviar nossos filhos para o campo? Será que nós estamos treinando nossos filhos para pensar nos outros e não na própria vida dele? Como estamos motivando os nossos filhos? Eu tive a alegria de ter um pai que é missionário também, trabalha no campo, e ele pôde me criar nessa perspectiva. E era interessante que quando ele me colocava nas coisas ali, ele falava exatamente isso. Ele falou: Serginho, você vai aprender violão, porque um dia a gente vai estar debaixo de uma árvore, que você vai poder então tocar esse violão. O violão é um instrumento acústico, não precisa de caixa de som, de eletricidade, ele funciona em qualquer lugar, é pequeno, dá para levar, então você vai aprender violão. Aí eu aprendi a tocar violão, não sou músico, sou péssimo com música, mas sei tocar ali 3 palavrinhas e algumas músicas eu sei tocar, porque meu pai me colocou ali no violão pensando em missões. E interessante também que ele me colocou na natação. Ele falou assim: você vai nadar, e você vai participar de competições, você vai participar de travessias no rio, travessias no mar, você vai ganhar medalhas. E eu pude fazer tudo isso na minha juventude, mas ele sempre falava para mim: isso é importante para a sua vida, para a sua saúde, para a sua vida profissional no futuro. Não, nunca falou e nunca me motivou dessa forma. Ele falava: Serginho, um dia você vai estar num lugar que, se você não souber nadar muito bem, você não vai chegar aonde precisa chegar para falar de Jesus para aquele que precisa. E de fato, teve uma vez que eu estava ali na aldeia já, morando em Olomai, e nós estávamos então naquele momento de início, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, precisava passar tempo com eles, e eu me aventurei então para fazer uma semana de caçada, caçar com os indígenas por uma semana, e a gente ia então viajar por quase um dia pelo rio, e numa região totalmente isolada, né? Longe da aldeia. Eu já estou longe de tudo na aldeia, mas a gente ia longe da aldeia ainda, né? E lá, totalmente isolado, onde os animais ficam, né, mais livres, e lá é uma área de caça. E indo para lá, tem então o rio com corredeiras e cachoeiras grandes, e nós estávamos então num bote de alumínio, um pequeno barco de alumínio, com um motorzinho 5 HP, bem pequenininho, e a gente então estava arrastando essa canoa pelas corredeiras. E num dado momento a gente tinha que atravessar pelas pedras, né, arrastando essa canoa, porque a gente tinha a parte mais intensa da cachoeira, da corredeira, e a gente tinha que atravessar para uma parte que era um pouco mais tranquila para passar pelas pedras.
Mas quando a gente estava exatamente no meio daquela corredeira, que tinha aquele movimento mais intenso de água, eu escorreguei na pedra e eu acabei ficando preso, pendurado pelo lado de fora da canoa, na borda da canoa. Só que quando eu fiz isso, a força da água me empurrou e eu vi que se eu segurasse a borda da canoa, aquela canoa ia virar e a gente ia perder tudo que a gente tinha para uma semana de caçada. E naquele momento, então, eu estava sem o colete salva-vidas. Eu tô com os índios, eu quero ser igual a eles, né? Então a gente estava ali de igual para igual. Aí eu peguei e soltei a minha mão para não virar a canoa. Só que eu estava no olho do furacão, ali, no meio da corredeira. E ali eu fui, cachoeira abaixo, pelas pedras, e ali eu, naquele rebuliço de água, eu fui lá para baixo, não sei quanto tempo eu fiquei ali embaixo, só sei que lá embaixo, eu com aquela calma de um nadador experiente, eu pude pensar, obrigado, Pai, porque você me treinou. Você me treinou pensando em missões. Porque isso é importante para a minha vida, não pessoal, profissional, mas para a minha vida missionária. E ali fiquei alguns minutos debaixo d'água, pude levantar, saí nadando, voltei pelas pedras, continuei ajudando a arrastar a canoa e a gente fez então uma semana de caçada, que era na época do Natal, e a gente voltou então com uma anta para a gente poder fazer a ceia do Natal daquele ano. Foi muito especial aquele momento lá, onde a gente pôde aprender, eu pude me envolver mais então com o povo, para no futuro então poder falar de forma mais clara, de forma mais pessoal, íntima, ali do Evangelho para com o povo. Não podemos ter medo de incentivar os nossos filhos a se preparar, não para o mercado de trabalho, mas para missões. Se você fizer isso com o seu filho, saiba que muito provavelmente você vai estar treinando ele muito melhor para um futuro mercado de trabalho que possa acontecer na vida dele, do que se você estivesse focando no mercado de trabalho. Meu pai me treinou dessa forma, mas eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, eu fiz seminário, fiz faculdade de odontologia, fiz mestrado em saúde coletiva, fui chamado para fazer doutorado na USP, mas na época a gente estava indo para o campo missionário, eu deixei de fazer o doutorado para poder me dedicar então a missões com a minha família. E não me arrependo em nada. As oportunidades que Deus vai dar de acordo com a necessidade do momento, mas Ele vai cuidar do seu filho. Vai cuidar da sua vida, da sua família. Ou você que está pensando aí, que talvez já passei da idade. Eu vou poder mostrar para vocês, ou compartilhar um pouco no vídeo, talvez vocês vão ver depois, mas temos um casal que está morando conosco, que trabalha pelo mesmo tempo, nós chegamos juntos ao campo missionário. Eles se dedicaram a missões depois de aposentados, com 60 anos de idade. A Wanderi tinha 56 anos. Eles então foram fazer a preparação teológica, o seminário. Chegaram na aldeia lá com 62 anos. E eles estão há 10 anos. Valdir está com 72 anos. A Wanderi com seus 68. E estão lá no campo, trabalhando, se dedicando, investindo. Não existe limite de idade. Não existe tempo ideal. Existe você ouvir a voz de Deus trabalhando no seu coração. E deixa Deus agir. Porque é Ele que faz. Não é a sua capacidade. É a sua disposição de ser usado por Deus. O que nós somos para Deus? Somos instrumentos na mão dEle. Que a gente possa ser usado pelo nosso Deus. E que a gente possa ter esse foco ajustado de vida cristã. Não na nossa vida, na nossa espiritualidade, mas na espiritualidade e na vida do outro, que precisa ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos missões como tarefa dada pelo Senhor.
uma tarefa dada como bênção do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa viver a nossa vida cristã aqui nesta terra, em plenitude, que a gente tenha essa dedicação de propósito, saber qual que é o nosso papel aqui nesta terra, que a gente possa ter a alegria de chegar lá no céu e poder ter tantos outros irmãos e irmãs que puderam ouvir da tua palavra, ouvir do evangelho do Senhor Jesus Cristo, dessa revelação específica do Senhor, de que um dia o Senhor mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Que essa mensagem maravilhosa possa chegar a todos os povos, que eles possam ouvir e ter essa oportunidade de poder se render ao Senhor pelo trabalhar do Espírito Santo. Somos gratos ao Senhor, te louvamos, em nome de Jesus. Amém.